O sheik bilionário estava cercado pelo silêncio pesado da noite no deserto. Seu olhar fixo e imponente contrastava com o ar rarefeito da tensão que tomava o palácio. O perigo invisível parecia tocar cada pedra dourada do seu reino, pressionando seu peito forte, mas exausto. Uma sombra se aproximava, e ele sabia que sua segurança suprema estava prestes a ser testada. O emirado, um oásis de opulência perdido no mar árido, respirava luxo e tradição. O brilho ofuscante dos arabescos em ouro puro refletia a luz das estrelas, enquanto tapetes de seda persas cobriam o chão, macios sob os passos silenciosos do sheik. O aroma exótico do incenso misturava-se com o ar quente, e o murmúrio distante dos corredores do palácio parecia acompanhar como um sussurro antigo. Tudo ali refletia o poder absoluto e a solidão profunda de quem o possuía. Ele, o sheik bilionário, dono de tudo e, paradoxalmente, prisioneiro de seu próprio império, carregava o peso dos anos e sua postura altiva. Seus olhos, profundos e carregados de histórias não contadas, revelavam um tormento que nem todo ouro poderia apagar. A monotonia da riqueza opressora dava lugar ao medo, quando de repente seu instante de crise se tornou iminente. Foi quando ela surgiu, uma jovem com olhos puros como a luz da manhã, descalça entre as sombras, seu rosto marcado pela determinação de quem desconhecia o perigo, mas não temia enfrentá-lo. A inocência dela era um escudo e uma arma, surpreendendo até os guardiões mais experientes do palácio. Com coragem, lançou-se contra uma ameaça invisível, salvando a vida do sheik com um ato que arrancou dele um suspiro preso há muito tempo. No olhar dele, uma mistura de choque e fascínio se entrelaçou. Não sabia se deveria confiar naquela pequena figura frágil, cuja coragem parecia irradiar uma luz única em meio ao deserto. A dúvida plantou-se silenciosa em seu coração, inquietando cada batida. Era estranho sentir esse nó no peito, um sinal de que algo novo nascia entre a dureza do poder e a pureza do acaso. Ela, por sua vez, sentia a intensidade daquele encontro tão inesperado quanto perigoso. Seus olhos, embora inocentes, carregavam uma firmeza silenciosa, um desafio sutil que fazia o sheik questionar tudo o que ele achava certo. Entre olhares furtivos, quase palavras não ditas, uma corrente invisível os unia, um fio tênue de confiança incerta, misturado a uma atração que ambos tentavam ignorar, temendo se perder. Mas o perigo não se foi. O motivo pelo qual o sheik fora salvo começava a se revelar nas sombras do palácio. Suspeitas sussurravam nos corredores. Ela seria apenas uma peça num jogo maior? Teria sua aparente pureza um propósito oculto? Quando a jovem se aproximou, ele falou com voz rouca, carregada de emoção contida. Por que arriscou tudo? O que você realmente quer deste império? Ela respondeu com olhar firme e voz doce. Nem tudo no deserto é o que parece, sheik. Confie um pouco e você verá. Mal sabia ele que essa promessa seria testada mais rápido do que esperava. Ao romper da aurora, ecos metálicos rasgaram o silêncio. Guerreiros leais, porém implacáveis, cercavam sua residência, suas expressões frias como aço. Estavam ali com uma missão obscura, determinada a mudar para sempre o destino do sheik bilionário. Preso entre a urgência das armas e a delicadeza da jovem que havia confiado a vida, seu coração e seu império penderam numa balança insegura. A dúvida cresceu como areia movediça sob seus pés poderosos. Confiar nela ou acusá-la de traição? O cerco apertava ao redor, e o futuro do sheik bilionário jamais seria o mesmo.
e antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O crepúsculo ainda lutava contra a alvorada quando o sheik bilionário sentiu o ar se tornar mais denso, carregado por uma ameaça que não vinha apenas dos homens fortemente armados cercando seu palácio, mas do próprio silêncio ameaçador que os precedia. Cada passo dos guardas ressoava como um trovão sobre o piso de mármore, ecoando na imensidão do salão principal, onde reluziam candelabros de cristal e mosaicos que contavam histórias antigas de poder e conquista. Ele permaneceu imóvel, os olhos escuros faiscando sob suas sobrancelhas cerradas. A jovem ao seu lado, com o rosto ainda iluminado pela leveza da ousadia, não demonstrava medo, embora sua respiração se tornasse mais acelerada. A incerteza em seus olhos se misturava à determinação que ela carregava desde o primeiro instante em que cruzaram olhares na penumbra daquele palácio. Um universo onde o ouro era linguagem e o silêncio ordem. Quem são eles? Perguntou o sheik, sua voz rouca e cortante, seu polegar pressionando o medalhão dourado que pendia do peito, sinal silencioso de sua autoridade absoluta. Ela virou-se lentamente, o perfume sutil de jasmim e almíscar envolvendo-os. Uma antiga facção esquecida na corte, retornando das sombras para recuperar o que acreditam ser seu por direito. Respondeu ela, com voz firme, porém calma. Eles não desistirão sem um conflito, e você está no meio da tempestade. Ele sentiu o peso da revelação esmagar seu coração duro. O sheik bilionário, acostumado a ditar ordens e a ver seus inimigos caírem diante dele, agora se via refém do medo desconhecido, do traidor invisível que permeava até os muros sagrados do seu oásis. E você? Desafiou ele, os olhos em chamas. Está do meu lado ou é apenas parte desse jogo sujo? Ela lhe lançou uma mirada que combinava desafio e verdade, deixando à mostra uma fragilidade que só aumentava sua força. Estou aqui porque escolhi estar, sheik. Não por conveniência, mas por algo que ainda não entende. O sheik sentiu uma fagulha de esperança que há muito tempo não o visitava, mas o barulho crescente no horizonte avisava que a trégua seria breve. As portas do palácio foram arrombadas com golpes violentos. O tilintar das armas e o som metálico dos escudos romperam a quietude, enquanto os homens da facção avançavam impiedosos pelos corredores dourados. O ar ficou pesado, misturando o cheiro das velhas tapeçarias com o suor e o medo. O sheik bilionário ergueu a cabeça, a expressão indomável, pronto para defender seu império com a fúria dos donos do deserto. Se acham que podem me derrubar tão facilmente, esqueceram quem eu sou, declarou, a voz cheia de autoridade. Seus olhos vasculhavam a multidão de adversários, buscando identificar o líder que comandava aquela invasão inesperada. Enquanto isso, a jovem finalmente revelou seu verdadeiro nome, Layla. Uma mulher que não era apenas corajosa, mas estrategista. Seu passado envolvia sombras que poucos poderiam imaginar, laços rompidos e promessas que ressoavam como aço quebrado. Ela sabia que o império do sheik seria seu campo de batalha, e ele era tanto seu aliado quanto seu enigma. Noite após noite, observei os movimentos dentro das muralhas.
Sabia que isto viria e tomei minha decisão, confessou, aproximando-se de seu lado com um gesto curto, quase protetor. Mas não queremos uma guerra. Não ainda. O sheik bilionário sentiu o peito apertar-se entre a raiva e a dúvida. Ele sabia que confiar nela era como navegar por um mar desconhecido, porém sua alma clamava por algo mais do que as traições que marcavam seu passado. Como se sentisse a ausência daquele elo, uma voz ecoou nas trevas. Traidor detectado. Um grito cortante indicava que o inimigo havia encontrado um ponto vulnerável. Rapidamente, os guardas do sheik cercaram Layla, olhos desconfiados como lanças afiadas. Ela ergueu as mãos, gesto que parecia dizer, esperem, e então revelou o que há muito escondia. Um anel, discreto, que brilhava com um símbolo ancestral, desconhecido até para os conselheiros mais leais do sheik. Este é meu pacto de proteção, disse ela, firme. Não sou filha do deserto, mas carreguei seu segredo para salvá-lo. Existem forças mais obscuras à espreita, e se não unirmos nossas forças, tudo será consumido pelo fogo da traição. Os olhares se cruzaram. O sheik sentiu algo antigo despertar dentro dele, não a fúria cega do poder, mas a chama inquieta da esperança. Um estrondo veio da ala norte. O palácio tremia sob o choque dos confrontos. Os ecos da batalha ameaçavam engolir a calma que ainda insistia em resistir. O sheik deu um passo à frente. Segurou a mão de Layla com firmeza, como se buscasse ancorar-se naquele exato momento. Em quem poderia confiar? Na promessa de um futuro incerto. Então é assim, murmurou, a voz um misto de comando e súplica. Nosso destino será escrito entre o fogo e a areia. Ela assentiu. O brilho dos seus olhos era um farol em meio à tormenta. Quando as chamas da batalha começavam a consumir a fachada dourada do palácio, uma sombra emergiu das escadarias principais. Uma figura que conhecia demais os segredos do sheik bilionário e que carregava uma arma não apenas para seu corpo, mas para seu coração. O silêncio caiu abrupto. O sheik encarou o intruso. E tudo o que ele acreditava sobre lealdade, amor e traição ficou suspenso na brecha entre um disparo e um suspiro. O passado voltou para cobrar sua dívida. O silêncio retornou por um instante, pesado como uma tempestade prestes a explodir. Aquele frio que atravessa a pele e invade os ossos. O sheik bilionário encarou-a. Figura que surgia diante dele nas escadarias do palácio. Uma sombra que parecia até mesmo impossível. Uma lembrança do passado gravada a ferro e fogo em sua alma. Os olhos do homem eram tão escuros quanto a noite sem estrelas, e suas feições carregavam a crueldade de quem já sofreu, mas nunca esqueceu. Uma respiração curta escapou dos lábios do sheik. Seu peito apertado, a autoridade que antes reinava absoluta, tremeu por um momento. Você. Sua voz saiu rouca, um misto de dor e fúria contida. Como ousa aparecer aqui depois de tudo que destruiu? O intruso sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Porque não existe dívida maior do que a do passado, sheik. Estou aqui para cobrar tudo aquilo que você pensou ter enterrado. Layla ao lado dele apertou a mão do sheik com força, como se quisesse transmitir uma âncora de coragem, enquanto sentia a tensão subir como uma onda que ameaça engolir o porto. Ela sabia de onde vinha aquela sombra. Era mais do que um inimigo. Era um espectro que carregava segredos perigosos demais para serem ignorados. Os guardas se posicionaram, armas erguidas como ameaças congeladas no ar. Mas aquele movimento parecia pouco diante da energia
que vibrava naquele corredor dourado, impregnado de histórias queimadas pelo tempo. "O que quer?" o sheik finalmente perguntou, tentando controlar a voz que falhava por dentro. Que vingança alimenta seu ódio? Que dor não quer deixar o passado repousar? O homem deu um passo à frente, firme, cada passo reverberando como um trovão no vasto salão. "Quero a verdade, e para que ela venha à tona, todos os acordos terão de cair." O sheik sentiu o ar rarefeito, a pressão que escorria invisível como a areia entre os dedos. Olhou para Layla, que mantinha os olhos fixos naquele invasor, sua postura desafiadora equilibrada entre o medo e a determinação. "Você confiou nela, e talvez tenha cometido seu maior erro", o homem disse, encarando Layla com olhos que pareciam enxergar além das aparências. "Ela caminha sobre um fio invisível, e a qualquer momento poderá nos derrubar todos." Layla avançou um passo, a voz clara e impetuosa. "Se for para proteger este império, não temerei cair. Minha lealdade não é para quem impunha o poder, mas para a justiça que ele deveria representar." Um silêncio tenso congelou a sala por um instante. O sheik contemplou aquelas palavras, deixando que penetrem, como flechas, encontrando o coração do deserto árido que carregava dentro de si. "Você tem um segredo, Layla. E esse segredo pesa mais do que a perda de soldados ou a ruptura de alianças", ele disse, baixo, quase um sussurro, mas carregado de significado. "Por que ainda insiste em estar aqui? O que realmente quer de mim?" Desviou o olhar por uma fração de segundo, um lampejo de vulnerabilidade que ela nunca permitira ver. "Há mais em mim do que você imagina. Não sou apenas uma guardiã perdida no deserto. Às vezes o que parece frágil esconde as tempestades mais ferozes." A tensão crescia como um redemoinho ao redor deles. O inimigo avançava, mas o que realmente ameaçava destruir aquele império era o silêncio das verdades ocultas, dos segredos enterrados na areia quente e movediça do passado do sheik. De repente, a voz austera do líder dos guardas rompeu a tensão. "Senhor, detectamos movimento nas muralhas externas. Um grupo menor tentando invadir o arsenal. Se conseguirem, o trono estará em risco." O sheik fechou os olhos um breve instante, sentindo o peso da responsabilidade como uma armadura fria e pesada. Ele sabia que o cerco não era só físico, era emocional, era traição camuflada entre os que chamava de aliados. Foi quando uma ideia luminosa, agressiva, tomou conta de sua mente. Virou-se para Layla, o olhar duro, mas carregado de uma súbita confiança. "Sei que acredita em justiça, e eu preciso dessa justiça para salvar não só meu império, mas tudo o que construímos. Você vai me ajudar a desarmar essa teia." Ela assentiu, firme. "Juntos, então, enfrentaremos não só os invasores, mas os fantasmas que você tanto teme." Os passos distantes aproximando-se, o som da batalha se intensificando, o cheiro de pólvora e a ferrugem da traição no ar. O sheik segurou a mão de Layla com força, como se nele encontrasse o equilíbrio que há muito havia perdido. Era hora de puxar as cortinas do passado e encarar a verdade, por mais cruel que fosse. E quando as portas do salão foram derrubadas novamente, o olhar do sheik encontrou outra presença, uma mulher envolta em véus de mistério, cujo sorriso trazia a promessa de uma revelação que poderia abalar os alicerces do trono e do coração do sheik bilionário para sempre. A figura envolta em véus parou no centro do salão,
as luzes filtradas pelo tecido revelando apenas o brilho intenso de seus olhos. O sheik bilionário sentiu o ar se congestionando, como se o tempo tivesse sido suspenso em um instante fatal. Algo antigo, enterrado sob camadas de ouro e silêncio, ressurgia com força avassaladora naquele momento. Ela sorriu, um gesto sutil carregado de significado, que cortava como uma lâmina afiada nas paredes silenciadas do palácio. A voz que rompeu a quietude era suave, porém firme, carregada da autoridade de quem conhece os segredos que podem ruir impérios. Vim buscar minha verdade, sheik. Ele estreitou os olhos, tentando capturar cada nuance daquela voz. Mas o coração martelava com uma intensidade estranha, como se aquela mulher fosse a chave para uma porta muito trancada dentro dele. Layla, ao seu lado, apertava a mão dele com mais força, como se sua própria coragem dependesse daquele toque. A tensão naquele corredor parecia palpável, um fio de seda prestes a se romper sob o peso do passado. "Quem é você?" o sheik exigiu, a voz quebrando entre a incredulidade e a raiva contida. "O que quer aqui, no santuário onde apenas leais ousam pisar?" A mulher deu um passo adiante, o véu esvoaçando suavemente, revelando uma expressão determinada e ferida. Havia uma dignidade amarga naquela postura, como se carregasse não apenas o peso da verdade, mas também das consequências que ela traria. "Sou a guardiã de um segredo que você tentou enterrar em meio às areias do tempo", respondeu ela, com uma voz que parecia soar em cada pedra dourada do palácio. "E por isso, não posso deixar que destrua-o. Que resta do seu império?" O sheik sentiu um frio invadir-lhe os ossos. Durante anos, acreditara ser o dono absoluto daquele mundo de luxo e poder. Mas agora, diante daquela mulher misteriosa, percebia que sua fortaleza era feita de vidro, frágil, transparente e pronta para se estilhaçar. Layla trocou um olhar rápido com ele. Seu reflexo, uma chama tênue de esperança e medo. Ela sabia que aquela presença era uma ameaça maior do que qualquer invasão, maior do que as armas alinhadas nos corredores ou os sussurros venenosos da corte. "O que o senhor não sabe", continuou a mulher, "é que certos fantasmas não descansam até cobrarmos sua última dívida. E esse fantasma tem nome, sangue e história dentro desta casa." O silêncio que se seguiu foi denso e sufocante. O sheik sentiu o peso da verdade caindo sobre ele como o sol escaldante do deserto, queimando lentamente cada reação que ainda guardava. Ele engoliu a seco, tentando manter a postura altiva que a idade e a experiência haviam forjado em sua alma. Mas o medo sorrateiro que brotava no fundo de seus olhos o traía. "Fale", pediu com voz rouca, quase um pedido de misericórdia disfarçado. A mulher retirou o véu, revelando cabelos negros como a noite sem lua e traços que pareciam captar toda a beleza brutal do deserto. Algumas cicatrizes marcavam suavemente sua pele, histórias não contadas que explicavam o fogo em seu olhar. "Sou Zainab, filha de um segredo que apaga as linhas entre lealdade e traição. A sua história, sheik, carrega feridas que nunca cicatrizaram. E eu vim para abrir essas feridas", disse com firmeza. Layla se moveu ao lado do sheik, seu rosto um misto de desafio e proteção. "Você conhece Zainab, não conhece?" sussurrou Layla, os olhos fixos no rosto frio da nova intrusa. O sheik desviou o olhar, o som das batalhas distantes batendo contra seu peito como um tambor de guerra. O passado finalmente o alcançara com toda a força que ele jamais imaginara. "Sim", murmurou, "mais do que gostaria." A tensão explodiu como uma tempestade violenta que varre o deserto. Zainab não recuou diante do ódio contido nas palavras do sheik. Ao contrário,
Os olhos dela incendiaram-se de uma paixão antiga, de uma verdade que clamava por justiça. Anos atrás, enquanto você expandia seus domínios e fortalecia seus laços, um segredo silenciado nos aproximou e nos afastou. Eu trago o peso dessa história, e você, a responsabilidade de sua resolução, declarou. O palácio pareceu tremer sob o significado daquela sentença. O sheik sentiu como se pela primeira vez em décadas sua impunidade fosse desafiada não apenas por inimigos externos, mas por algo muito mais profundo e pessoal. Layla apertou novamente a mão dele, encarando Zainab com a firmeza que só o amor e a luta por justiça conseguem dar. Se o senhor quer manter seu legado, é hora de enfrentar não apenas inimigos armados, mas os segredos que podem destruí-lo por dentro, disse ela, num tom que era quase uma súplica. Um silêncio mortal caiu sobre o salão, interrompido apenas pelo som distante da batalha se intensificando no exterior. O sheik respirou fundo, sentindo seu corpo todo tenso como uma corda prestes a romper. De repente, os guardas anunciaram um alerta urgente. Senhor, detectamos um infiltrado nos aposentos do conselho. Alguém que não deveria estar aqui. Os olhos dele se estreitaram como lâminas curvas. A traição parecia mais próxima do que nunca, quase palpável no ar perfumado pelo incenso. Ele virou-se lentamente para Zainab, sua voz um sussurro carregado de ameaça e desafio. Diga-me a verdade, Zainab. Quem anda pelos corredores da minha casa, pronta para apunhalar minha confiança? Quem joga esse jogo invisível, enganando até aqueles que deveriam ser meus aliados? O olhar penetrante dela não vacilou. A verdade, sheik, é uma arma perigosa, e o inimigo que você teme está mais perto do que imagina. Pode estar entre aqueles que você chama de irmão. O sheik sentiu o mundo girar debaixo dos seus pés, o prédio de ouro e seda parecendo um castelo de cartas prestes a ruir. Layla deu um passo à frente. Sua voz agora uma promessa. Estamos juntos nessa batalha. E se há uma sombra no seu meio, caçaremos sua carne até o último fio. Ele olhou para elas, a guerreira e a enigma. Duas mulheres que agora definiam seu destino. Com o último olhar para a abertura do salão, onde a escuridão ameaçava invadir, o sheik sabia que sua maior prova estava apenas começando. E, no entanto, quando pensava que nada mais poderia surpreendê-lo, um sussurro cortou a tensão. Eles não sabem que você está vivo. O rosto da mulher que proferiu aquelas palavras ainda era uma sombra no limiar da porta, mas a voz era a do homem que ele jamais esperava reencontrar. O verdadeiro inimigo não estava no campo de batalha. Estava bem ali, dentro do palácio, trazendo consigo segredos capazes de destruir tudo, inclusive o coração do próprio sheik bilionário. O salão do palácio mergulhou num silêncio carregado, um vácuo denso onde cada respiração parecia um passo cuidadosamente calculado em direção ao abismo. O sheik bilionário sentia o ar vibrar com a presença de Zainab, aquela mulher envolta em mistério e revelações, cuja voz firme havia feito suas defesas internas tremularem pela primeira vez em anos. Layla permaneceu ao seu lado, firme como uma rocha, os olhos fixos em Zainab, incitando ao mesmo tempo confiança e desafio. A tensão era palpável, uma corda esticada ao máximo, prestes a se romper. Zainab, o sheik começou, a voz baixa, carregada de uma mistura amarga de reconhecimento e desgosto. Você carrega o peso de um segredo que eu tentei soterrar, mas não imagina o quanto me custou mantê-lo enterrado.
Ela sorriu com uma tristeza quase cruel, os olhos faiscando como a brasa que queima sob as cinzas de uma antiga fogueira. E eu carrego a dor de ver o império que você construiu sobre mentiras e esquecimentos. O olhar do sheik endureceu, mas uma faísca de vulnerabilidade escapou. Era como se seu coração, trancado por muros dourados e medo, enfim reconhecesse o eco de um passado que não poderia mais ignorar. Layla apertou a mão dele, como se sua força pudesse ancorá-lo diante da tempestade que se formava. Cada império tem suas rachaduras, senhor. Mas são as escolhas que fazemos agora que irão determinar se ele desaba ou se renasce das cinzas. Um ruído súbito cortou o diálogo. Passos apressados, ressoando pelos corredores próximos. Guardas entraram com olhos alargados, rostos carregados de urgência. O infiltrado foi localizado, anunciou o capitão, a voz firme. Está nos aposentos do conselho e avisou que não está aqui por acaso. O sheik inclinou a cabeça, a mandíbula tensa. O palácio, que até pouco antes parecia um refúgio impenetrável, agora se retratava em um labirinto vivo de ameaças invisíveis. Mostrem-me, ordenou, sentindo o peso do poder e da responsabilidade caírem sobre seus ombros com força quase brutal. Enquanto o capitão conduzia o caminho, Layla e Zainab trocaram um olhar. Havia cumplicidade ali, mas também um fogo contido, um misto de respeito e cautela. Nos corredores revestidos por tapeçarias luxuosas e o perfume de flores exóticas, a tensão se adensava. O sheik caminhava com passos firmes, mas seu interior fervilhava em conflito. Pensou no passado que dividia com Zainab, uma história marcada por lealdades rasgadas e traições silenciosas, onde o amor e a vingança dançavam uma dança perigosa. E em Layla buscava a promessa de redenção, um novo começo. Chegaram aos aposentos do conselho. As portas, normalmente um símbolo de poder e controle, estavam abertas, um sinal claro de que o invasor havia entrado. O silêncio passou a ser interrompido pelo farfalhar de tecidos ao longe, até que uma sombra deslizou do outro lado da sala. Os olhos do sheik se estreitaram, a voz firme como aço. Apresente-se. Uma mulher saiu das sombras, sua silhueta marcada por uma armadura leve, os olhos carregados de desafio e um sorriso ambíguo nos lábios. Sou Miriam, disse ela, a voz baixa, mas implacável, e vim para acabar com o jogo sujo que sustenta este trono. O choque tomou conta do sheik. Era impossível ignorar a familiaridade daquele nome e das histórias sussurradas nas sombras do palácio. Miriam, a mulher que havia sido sua aliada mais próxima e sua traição mais devastadora. Layla franziu o senho, a desconfiança brilhando em seus olhos. Zainab ficou imóvel, observando cada movimento da intrusa com uma mistura de avaliação e reminiscência dolorida. Por que, Miriam? O sheik falou com voz entrecortada. O que pretende destruir, depois de tudo que compartilhamos? Ela avançou um passo, o olhar incendiário. Pretendo destroçar tudo o que você construiu sobre segredos e mentiras. A verdade aparecerá, queira você ou não. A atmosfera se encheu de eletricidade. Mesmo os guardas, acostumados a inúmeras ameaças, sentiam o peso do momento. Seu império está desmoronando de dentro para fora, continuou Miriam. E quem mais ali dentro pensa estar do seu lado é tão culpado quanto você pelos fantasmas que agora o assombram. O sheik respirou fundo, a própria essência de seu ser lutando contra o desmoronamento. Então diga-me, Miriam, quem é o verdadeiro inimigo? Ela sorriu e seus olhos brilharam com uma ferocidade que fez o coração do sheik disparar.
O inimigo está muito mais perto do que imagina. Alguém que confia mais do que deveria. E uma arma pesada no dedo deles. Não permitiremos que a traição destrua o futuro que começamos a sonhar, disse, agarrando a mão do sheik com renovada determinação. Zainab também avançou, juntando-se ao lado deles, uma parede de força inesperada. O sheik sentiu o peso da batalha iminente, não só contra as armas que rondavam seu palácio, mas contra as feridas abertas no coração do seu império. Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o som de um disparo ecoou na escuridão do corredor, cortando o ar com brutal precisão. Todos congelaram. Foi uma voz, fria e conhecida, que sussurrou do fundo do corredor. Ela está mentindo, e vocês estão prestes a pagar o preço. O sheik virou-se lentamente, o olhar encontrando o rosto despido em sombras do homem que jurara nunca mais ver. Aquele que o passado trouxe de volta para cobrar sua última dívida. E naquela fração de segundo, soube que a guerra verdadeira estava apenas começando. O ar carregado no salão parecia comprimir os pulmões do sheik bilionário. Zainab, a mulher que emergira das sombras do passado, mantinha-se firme, seus olhos faiscando como labaredas contidas. Ela não era apenas uma lembrança, era um desafio vivo, um fio tênue entre a redenção e a destruição iminente daqueles muros dourados. Layla segurava a mão do sheik com força. O toque dela uma âncora em meio ao mar revolto de emoções que ameaçavam subjugá-lo. O cheiro do incenso misturado à tensão palpável dissolvia-se a cada instante, enquanto os sons distantes do combate invadiam a tranquilidade do palácio como um presságio inevitável. O sheik sentiu o peso do império tremer no peito, mais do que nos alicerces daquela construção majestosa. Sua voz, quando saiu, soou fria, pesada, como o peso da areia que aprisionava uma tempestade no deserto. Você trouxe o passado para cá, Zainab. Achou que poderia apenas soprá-lo para longe, mas ele está entranhado em cada pedra deste lugar, disse, os olhos escuros lançando relâmpagos sob as sobrancelhas franzidas. Zainab sorriu com uma ironia amarga, franzindo levemente as sobrancelhas. O passado não é uma sombra que pode ser evitada, sheik. É um veneno que, se não for enfrentado, destrói a alma antes do corpo. Os guardas tensionavam os músculos à volta, mas ninguém ousava interromper uma batalha que era feita de palavras afiadas e lembranças dolorosas. Layla, com o rosto iluminado por uma determinação silenciosa, estudava Zainab, tentando desvendar os segredos que fluíam por trás daquele olhar. Impetuoso. O que quer de nós? Perguntou Layla. A voz sinuosa como uma promessa e uma advertência. Zainab desviou o olhar momentaneamente, revelando uma cicatriz sutil que cruzava a linha perfeita da sua mandíbula. Marca de uma vida moldada pelo custo da verdade. Quero justiça, Layla. Uma justiça que não se negocia nos salões dourados ou com tronos feitos de areia e sangue. Você escolheu um lado, uma lealdade que não pode mais ser ignorada. O império está prestes a cair, e a verdade será a última pedra a ruir. Falou, o tom firme como aço forjado. O sheik apertou o medalhão dourado contra o peito. Seu coração, uma batalha constante entre a ira contida e um medo silencioso que ele não ousava nomear. Ele sabia que Zainab tinha razão, embora isso o consumisse por dentro. Naquele instante, as portas rangiam com violência de novo. Guardas correram para as janelas, alertas diante do perigo externo, enquanto uma voz, profunda e tensa, anunciava que a infiltração ainda não havia terminado.
Um grupo tentou acessar o arsenal, mas foram detidos, informou o capitão com um olhar carregado de preocupação. O sheik respirou fundo, as veias pulsando como rio sob a pele bronzeada. Não era apenas o inimigo que ameaçava destruir seu legado, mas as feridas abertas dentro das próprias muralhas. Com um gesto quase imperceptível, pousou a mão sobre o ombro de Layla, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras entre eles. Ele precisava dela agora mais do que nunca, não apenas como aliada, mas como a única que quebrava, o gelo que congelava sua alma. Se a justiça quiser sobreviver, precisaremos aprender a reconhecer os verdadeiros inimigos, murmurou, olhar firme na direção de Zainab e Layla. Vocês duas entendem o preço da verdade. Me digam, quem trai do lado de dentro? O silêncio caiu, pesado e torturante. Zainab trocou um olhar rápido com Layla. E então suas palavras vieram como lâminas afiadas, cortando as ilusões que o cercavam. É o nome que você confiou cegamente, Sheik. Alguém que conhece não apenas seus segredos, mas também seus medos, disse Zainab, a voz embutindo uma ameaça silenciosa. Layla levantou-se, o rosto agora duro como mármore, a coragem sendo moldada em fogo puro. Miriam, respondeu com certeza, o nome cortando o ar como uma faca fria. Ela pertence às sombras que você pensou ter deixado para trás. O sheik franziu a testa, o som da batalha tomando conta do corredor atrás deles, enquanto raciocinava os fragmentos daquela traição que desafiava o âmago de sua existência. Miriam, pronunciou, como se o próprio nome fosse uma sentença. A mulher que já foi minha aliada, e agora é o veneno que ameaça consumir tudo. Uma sensação gelada subiu pela espinha do sheik. Aquela revelação não era apenas um golpe político, mas um abalo sísmico para a estrutura de seu coração endurecido. Foi então que o silêncio foi quebrado por um disparo. O estalo seco reverberou como um trovão iminente. Todos congelaram, olhares disparando para a origem do som. Ela está mentindo, sussurrou uma voz profunda e cortante que pulava das sombras. Vocês todos estão prestes a pagar caro por isso. O sheik deu um passo hesitante para trás, o rosto se tornando uma máscara de choque e reconhecimento. Da escuridão surgiu uma figura inesperada, um espectro do passado que ele julgava banido para sempre, o homem por quem tantas batalhas haviam sido travadas em silêncio, alguém que carregava a vingança como uma segunda pele. O olhar do sheik se engolfou na escuridão dos olhos do homem e, naquele instante suspenso entre um suspiro e um disparo, ele soube. A guerra verdadeira não estava fora das paredes douradas. Estava ali, bem diante dele, olhando fixamente dentro de sua alma, pronta para desmoronar tudo o que lhe restava. E o coração do sheik bilionário bateu forte, sabendo que nem ouro, nem poder, poderiam salvá-lo daquela batalha que transcendia o tempo e a areia do deserto. O silêncio no salão se tornou mais sufocante do que o calor do deserto ao meio-dia. O sheik bilionário fitava Miriam com olhos de um homem que via seu império ruir em questão de segundos. E a mulher à sua frente carregava não só o peso da traição, mas a promessa de um cataclismo iminente. Cada palavra dela rasgava a cortina de ouro que envolvia aquele palácio, expondo feridas antigas que ele ainda não se decidira a curar. Layla apertou a mão do sheik, sentindo o tremor que ele tentava esconder sob a máscara de autoridade reverberar até a ponta dos dedos. O ar, impregnado do perfume adocicado de jasmim e da fumaça do incenso queimado, parecia mais denso, espesso,
como se tudo ali pudesse rachar a qualquer instante. O brilho dos candelabros, que antes refletia majestade, agora lançava sombras dançantes sobre rostos que buscavam respostas, numa noite que se tornaria eterna. Miriam avançou um passo, destemida, seus olhos faiscando com a fúria silenciosa dos que carregam segredos demais. Você governou entre mentiras, Sheik. Chegou a hora da verdade. O que você não sabe é que sua fortaleza está sendo corroída de dentro. O Sheik engoliu o nó que se formava na garganta. O medalhão frio contra o peito, lembrando-lhe que mesmo o poder absoluto não pode conter o caos que nasce de dentro. Quem? Quem está contra mim? Quem joga por trás das minhas costas? A voz saiu pesada, carregada, quase sufocante. Zainab, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, o olhar endurecido pela dor e pela determinação. Ele quer que você saiba que a traição não vem de fora, mas de dentro daquelas muralhas. Alguém mais perto do que imagina. Layla encarou Miriam. O rosto agora um muro inquebrável de convicção. Não sabemos de tudo ainda, mas temos que desarmar essa bomba antes que exploda. O palácio é nosso campo de batalha, e a verdade, nossa arma. As palavras pairaram entre eles como uma promessa sombria. O som distante das batalhas no exterior tentava invadir a sala, mas dentro daquele espaço dourado, a guerra era outra. Uma guerra silenciosa de olhares cortantes e aliados duvidosos. O Sheik respirou fundo, sentindo o peso dos anos, dores e perdas. A adrenalina da ameaça imediata misturava-se a uma tristeza profunda. A angústia de quem vê-se cercado não só por inimigos, mas por fantasmas do passado que nunca o abandonaram. E você, Layla, disse ele, a voz rouca. O que realmente quer? Por que arrisca tudo comigo nesse tabuleiro de sombras? Ela recuou apenas um passo, o rosto iluminado por uma mistura pungente de coragem e fragilidade. Porque para reconstruir, precisamos primeiro destruir o que está podre. Meu lugar não é só ao seu lado, Sheik, mas ao lado da justiça, mesmo que ela doa. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente, interrompido apenas pelo rangido das portas sendo abertas com violência. Guardas correram para avisar que o conflito no exterior se tornava cada vez mais feroz e que a traição que assombrava o coração do palácio já ameaçava se desdobrar em ação. O olhar do Sheik passou das duas mulheres para o grande corredor iluminado por tapeçarias que sussurravam histórias antigas e esquecidas. Ele sabia que cada segundo contava, que as escolhas feitas agora definiriam não só seu império, mas sua alma. De repente, um sussurro cortou a tensão. Uma voz baixa, venenosa, que parecia vir das sombras mais profundas. Vocês não sabem o que está por vir. Ele se virou, o corpo tenso como uma faca, prestes a cortar. Dos confins do salão, uma figura se destacou. Um homem de expressão implacável, olhos frios que brilhavam como punhais sob a luz trêmula. Era o verdadeiro inimigo, mais próximo do que jamais imaginara. Alguém que talvez já estivesse entre eles, vestindo a face da confiança. O Sheik estremeceu, sentindo o golpe invisível acertar-o. Seu coração. Tudo o que acreditava estar seguro, seu poder, suas lealdades, até o próprio amor que nascera entre ele e Layla, estava prestes a ruir. Miriam sorriu de maneira cruel, os olhos brilhando com a certeza da vitória próxima. A queda não será lenta, Sheik. E quando o último traidor for revelado, seu mundo desabará de vez. Layla deu um passo à frente,
o braço cruzando o peito, preparando-se para a batalha que sabia que não seria só física, mas muito mais profunda, dentro daqueles que juraram protegê-lo. Zainab, apesar da tensão que a envolvia, parecia mais resoluta do que nunca. Era a centelha que incendiaria o caminho das verdades ocultas, mesmo que isso significasse encarar monstros que estavam há tempos escondidos nas sombras do palácio. O sheik bilionário fechou os olhos por um instante, sentindo o deserto inteiro dentro de si. Vasto, implacável e cheio de mistérios inquebráveis. Quando abriu-os novamente, firmou a voz, pesada como o próprio ouro que revestia aquele lugar. Mostrem-se, traidores, porque este é o último amanhecer que terão para questionar a minha autoridade. O estalo de uma lâmina, rompendo o silêncio, foi o prelúdio para a revelação que mudaria tudo, quando, no instante seguinte, uma mulher de vestido carmesim surgiu das sombras da parede lateral. O olhar dela atravessou o salão como um raio, e ela sorriu com a certeza devastadora de quem carrega um segredo poderoso demais para ser contido. Não sei quem você pensa que é, Sheik, disse ela, a voz carregada de um veneno gélido, mas seu império já está em ruínas, e eu sou a chave para isso. O sheik permaneceu imóvel, o peito apertado, sabendo que a verdadeira guerra acabara de começar. Porque naquele instante, entre olhares que carregavam promessas sombrias, um segredo explodiria, capaz de destruir não só o poder, mas aqueles corações presos à areia e ao fogo do deserto. E enquanto a noite avançava como uma onda prestes a engolir o palácio, o sheik bilionário soube, com uma certeza dolorida, que o preço da verdade poderia ser seu próprio destino. O olhar do sheik bilionário se fixou na mulher de vestido carmesim, cuja presença parecia carregar o peso de uma tempestade prestes a assolá-lo por completo. Miriam, com seu sorriso frio e olhos que desnudavam segredos sombrios, era a personificação viva das feridas abertas que ele havia tentado esconder entre os tapetes persas e os arabescos dourados. O silêncio que se instaurou no salão pesava sobre seus ombros como o calor escaldante do deserto ao meio-dia. Cada lado dessa batalha silenciosa, palavras afiadas contra olhares carregados de intenções, enredava o sheik em uma teia de emoções conflitantes, raiva, medo e uma saudade amarga de tempos que não voltariam. Layla apertava sua mão, firme, como se quisesse transmitir a ele uma força que nem mesmo as muralhas do palácio eram capazes de proporcionar. Ela era mais do que uma aliada. Era o contraponto luminoso em meio à escuridão que ameaçava engoli-lo. Você construiu um império baseado em mentiras e segredos, Sheik. A voz cortante de Miriam atravessava o ar denso. E essa fortaleza está se desfazendo, pedra por pedra. Aquela acusação reverberou em seu peito, despertando uma dor que nem todo ouro poderia reparar. Apertou o medalhão contra a tele, sentindo o frio cortante que contrastava com o fogo que consumia seu espírito. Quem está contra mim? Quem trai meu nome e meu sangue? Sua voz saiu entrecortada, uma mistura amarga de dúvida e autoridade. Zainab, a força silenciosa que permanecia ao seu lado, deu um passo à frente, sua expressão marcada pela dor da verdade. A traição corre entre aqueles cujos nomes você pronunciava em confiança. Sheik, eles são como serpentes no oásis, esperando o momento certo para atacar. Layla encarou Miriam, seus olhos faiscando com uma determinação inquebrável.
A verdade pode ser uma arma, mas também será o escudo que usaremos para proteger o que ainda resta. O som distante das batalhas externas insistia em invadir a calma tensa, misturando-se ao odor de incenso e suor que pairava no salão. Era como se o próprio ar carregasse o presságio da ruína iminente, um aviso sutil para o coração daqueles que ainda resistiam. O sheik faltou o ar, sentindo-se novamente prisioneiro da areia movediça da traição, que ameaçava engoli-lo. Ele precisava escolher seus próximos passos com a precisão de um guerreiro, especialmente quando o inimigo usava rostos familiares e palavras veladas. E você, Layla? Sua voz tornou-se um sussurro grave. Por que arrisca tudo junto a mim? O que procura nesse jogo onde o perigo e a esperança dançam lado a lado? Ela recuou levemente, os olhos marejados pela mistura de coragem e vulnerabilidade que só o verdadeiro amor pode permitir. Porque para reconstruir um império consumido pela corrupção, é preciso primeiro destruir as falsas fundações. Meu lugar é ao seu lado, não pela promessa do poder, mas pela justiça que ele deveria garantir. O ar tremeu quando as portas se abriram violentamente. Guardas apressados anunciaram o agravamento dos conflitos externos e internos. O palácio, antes refúgio inviolável, revelava suas fissuras diante do avanço implacável das forças que conspiravam contra o sheik. O olhar certo pairou do sheik entre as duas mulheres, a guerreira e o enigma, que juntas formavam a única barreira entre ele e seu desmoronamento absoluto. Em meio ao silêncio, uma voz cortante adentrou o salão como uma lâmina. Vocês não têm ideia do que está por vir. O sheik se virou lentamente na direção de onde a ameaça emanava. Uma figura emergia das sombras, ameaçadora e familiar, a personificação de todas as guerras passadas que ele pensava ter vencido. Era o homem que ele acreditava ter deixado para trás, um espectro de ressentimento que agora se fazia real e presente. O olhar dele se encontrou, carregado de tudo que ficou não dito, das dívidas não pagas e das promessas quebradas. Naquele instante suspenso, entre o suspiro contido e o combate inevitável, o sheik soube que seu maior desafio não estava no campo externo, mas nas águas turvas do seu próprio castelo. Layla apertou sua mão com uma força renovada, o toque dela um farol em meio à tempestade. Zainab assumiu uma postura defensiva ao seu lado, preparando-se para a batalha que transcendia espadas e pólvora. Uma luta pela alma de um império à beira da ruína. O sheik sentiu o deserto inteiro arder dentro de si. Vasto, implacável, cheio de segredos e tempestades. Ele deu um passo à frente, a voz firme como o ouro que revestia aquele salão imenso. Que se revelem os traidores. Este será o último amanhecer em que ousarão desafiar o sheik bilionário. No instante seguinte, um grito ecoou nas sombras das muralhas, e o palácio, centro de um império glorioso e implacável, começou a balançar sob os ventos frios do destino que se aproximava. O silêncio pesado foi quebrado pelo sussurro do deserto que chegava pela janela aberta do salão. O sheik bilionário permaneceu firme, o olhar fixo em Miriam, a mulher que trazia consigo a tempestade de seu passado, carregando a dor das traições que marcaram sua alma. Ao seu lado, Layla apertava sua mão com uma força que transmitia não só apoio, mas a promessa de um novo começo. Zainab, distante, observava com olhos atentos e cheios de determinação, a guardiã das verdades que poderiam finalmente libertá-los.
O ar parecia pesar a cada palavra proferida. Mas a hora da verdade chegara, e o sheik sabia que o império construído sobre segredos não poderia mais se sustentar sem que tudo viesse à luz. Não serei refém do passado, Miriam. A voz do sheik soou firme, de um homem que carregava cicatrizes profundas, mas não se deixava mais dominar por elas. É hora de enfrentar tudo aquilo que escondemos nas sombras deste palácio. Miriam desviou o olhar por um instante, o rosto revelando uma mistura de raiva e tristeza. Você traiu não só seus aliados, sheik, mas a si mesmo. Minha missão sempre foi a justiça, seja pelo punhal ou pela verdade. E nenhuma mentira poderá pesar mais que a verdade revelada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante das batalhas que ainda rugiam fora. Mas dentro daquele salão iluminado por candelabros, o verdadeiro combate era o da confiança e redenção. Layla respirou fundo e juntou a voz à do sheik. Miriam, o império não pode se sustentar em alianças fraturadas. É chegada a hora de escolhermos o que realmente queremos: ruína ou reconstrução. Zainab caminhou lentamente até o centro do salão, os olhos fixos em Miriam. Todas nós carregamos segredos, mas ninguém deve ser prisioneiro de suas sombras. É tempo de libertar o passado para que ele não destrua o futuro de todos nós. A tensão diminuiu, dando lugar a um entendimento silencioso. Miriam baixou a cabeça, como se finalmente aceitasse o convite para a paz. O sheik percebeu, pela primeira vez em décadas, que a esperança poderia nascer da mais profunda escuridão. Mostrem-me onde estão as provas que me acusam, ordenou o sheik, o tom firme, mas aberto à redenção. As mulheres trocaram olhares e, uma por uma, começaram a revelar fragmentos das antigas conspirações, cartas escondidas, documentos que juntavam as peças do quebra-cabeça que quase o destruiu. Enquanto as verdades emergiam, o sheik sentia o peso sendo gradualmente retirado dos ombros. Não eram apenas acusações, mas o rompimento das correntes invisíveis que o mantinham cativo de seu próprio medo. Fora do salão, o tumulto diminuía. Os soldados sem direção viam a batalha perder força diante da calma restaurada no coração do poder. O sheik se aproximou da janela e olhou para o horizonte, onde a aurora começava a atingir as areias do deserto com tons dourados e rosados. Um sol renovado despontava, sinal inaudito de uma nova era para seu emirado. Layla juntou-se a ele, o rosto iluminado pela luz suave do amanhecer, os olhos findando a noite que finalmente começava a ceder. É apenas o começo, ela murmurou, a voz carregada de promessas e coragem. O sheik virou-se para ela, um sorriso sincero rompendo seu semblante austero, revelando a vulnerabilidade e a força que coexistiam em seu peito. Por muito tempo pensei que o poder fosse minha única verdade. Agora sei que o amor e a confiança são a fortaleza que realmente sustenta um império, confessou, tomando-lhe a mão com ternura. Zainab, próxima, sorriu com serenidade, também sentindo a suave paz que finalmente envolvia aquele lugar. Nos dias que se seguiram, o palácio respirou um novo ar. As alianças foram refeitas, a justiça aplicada com firmeza e misericórdia. E o povo do Emirado voltou a olhar para seu líder com esperança renovada. Layla se tornou a companheira inseparável do sheik, não apenas como aliada, mas como o amor que quebrou barreiras e curou antigas feridas. Juntos caminharam para construir não apenas riquezas e poder, mas um legado de honra e coragem.
sob o céu aberto do deserto, entre as flores que começaram a brotar no jardim do palácio, os dois encontraram paz, um refúgio que não precisava de muros dourados, pois era construído na confiança e na entrega mútua. O sheik bilionário nunca mais seria o mesmo. Renunciou à solidão opressora do poder absoluto para abraçar a leveza da vida compartilhada. E enquanto as primeiras estrelas da noite surgiam no firmamento, ele sabia que, por fim, todas as batalhas haviam sido vencidas, as externas e principalmente as internas. No silêncio do deserto, agora pleno de promessas, o sheik e Layla selaram seu destino com um olhar que dizia mais que palavras. Um acordo silencioso para enfrentar qualquer tempestade, lado a lado. E assim, o império brilhou para além do ouro e das sombras, na luz genuína do amor e da redenção conquistada. O fim daquele dia marcou o início de uma nova lenda, onde o verdadeiro poder era a força de um coração curado e entregue, para sempre.